Começou muito bem a semifinal fora de casa, nesse jogo contra o Pouso Alegre, jogo lá no Munduzão, lá no sul de Minas, né? O Cruzeiro venceu por 2-1. E assim, além da vitória importante, com um resultado positivo, que traz para o Mineirão uma boa vantagem para a decisão na vaga para a final, além disso, o Cruzeiro jogou bem, gente. A dupla de zaga, Fabrício Bruno e Djalma, faz muita diferença, apesar do pênalti cometido, que claramente aconteceu, porque o Djalma está voltando ao ritmo agora nessa temporada em 2026. O Tite usou uma formação no meio de campo que talvez tenha sido a melhor formação desse meio de campo até agora, com o Lucas Silva, Romero, Christian e Gerson. E lá no ataque, destaque para o gol do Bruno Rodrigues, né? Não tem como, né? De volta ao time, depois de quase 600 dias praticamente sem jogar, e na hora que vestiu a camisa do Cruzeiro, matou a saudade do gol e se coloca aí como uma opção para o Tite. Lembrando que o Caio Jorge foi poupado para essa partida e não entrou em campo. O placar foi positivo e poderia ter sido ainda melhor. Como eu disse, o Cruzeiro jogou bem e o Cruzeiro produziu muito. Foram 18 finalizações no total e se defendeu bem também, apesar do gol sofrido, do gol de pênalti, né? O Cássio, gente, quase que não trabalhou no jogo inteiro. Agora é manter esse nível, porque na quarta-feira tem jogo contra o Corinthians. E aí, gente, é outra história e o Cruzeirense tá querendo um futebol bem jogado também em jogo grande. Vamos ver os gols da partida? Primeiro, um golaço do Lucas Silva, uma sapatada. O goleiro Thiago, do Pouso Alegre, estava catando tudo. E aí, no segundo tempo, o Lucas Silva soltou esse chutaço para abrir o placar para o Cruzeiro, 1-0. Aí o gol do Bruno Rodrigues. Tinha acabado de entrar, tinha 10 minutinhos que ele tinha entrado, começou na reserva. E ali, para matar a saudade do gol, Bruno Rodrigues fez 2-0 para o Cruzeiro. No finalzinho, aí teve um pênalti do Djalma em cima do Tota. E aí, realmente, o Djalma acaba empurrando o Tota ali dentro da grande área. Romarinho foi para a bola e empatou não, né? Diminuiu para o Pouso Alegre, 2-1, placar final com esse gol do Romarinho de pênalti. Vamos ouvir o Bruno Rodrigues, né? O cara matando a saudade da rede ali, tinha tempos que não fazia um gol e voltando para o Cruzeiro na reestreia, já meteu um gol importante, o gol da vitória. Eu confio muito no trabalho, sabe? O trabalho uma hora devolve e quero agradecer também o carinho do grupo que me recebeu muito bem e agora é continuar trabalhando, continuar fazendo gol, com muita humildade, com os pés no chão, a gente conseguiu um título esse ano. Foi um grande jogo da equipe, foi muito consistente, foi muito próprio, talvez não, na minha opinião, o resultado não reflete o que teve de supremacia, né, durante quase que na totalidade do jogo. Fico bastante feliz com a evolução, sim. As coordenações, o ritmo vai melhorando e teve a consistência de uma grande vitória e um primeiro passo importante para chegar na disputa do título final. Bom, passou, agora é focar, né, no meio da semana, porque tem Campeonato Brasileiro. Pois é, Campeonato Brasileiro, como eu disse, o Cruzeiro na quarta-feira às 8 horas da noite joga contra o Corinthians, jogo no Mineirão. A torcida certamente estará lá para apoiar o Cabuloso. E na quarta-feira, com as primeiras do dia, nesta segunda-feira de trabalhos sendo retomados agora pela manhã, na Toca da Raposa 2, e o Cruzeiro tem 2 dias aí de treino. Teve o domingo de folga, porque os jogadores retornaram logo após a partida diante do Pouso Alegre, chegaram no início da madrugada, foram liberados e aí aproveitaram o domingo com a família. A retomada então agora pela manhã. Amanhã o último treinamento à tarde, depois concentração, porque quarta já tem jogo do Campeonato Brasileiro, 8 horas da noite, um horário bem legal, hein? Bora lá comprar ingresso, galera. ingresso.cruzeiro.com.br. O Corinthians vem embalado e vem classificado para a semifinal do Campeonato Paulista, até sofreu bastante. Empatou com a Portuguesa no tempo normal, no Canindé, 1-1, e se classificou nos pênaltis. No final de semana, o Corinthians tem o Novo Horizontino pela semifinal do Campeonato Paulista. Não sei o que vai fazer aí o técnico Dorival Júnior, mas independentemente disso, o Cruzeiro precisa vencer a primeira nesta Série A do Campeonato Brasileiro para começar a ter paz. Depois aí de se classificar em primeiro no Campeonato Mineiro, mais do que obrigação,
vencer a primeira da semifinal, mais do que obrigação, e agora o Cruzeiro sendo obrigado a vencer o Corinthians, porque senão vai ficar em uma situação bem complicada. Tudo bem que é início de Campeonato Brasileiro, mas ficar 4 jogos iniciais sem vitória, isso é uma grande preocupação. Então vamos ver o comportamento do time. Na reapresentação de hoje, olho nas situações de Kenny Arroyo e Caio Jorge, jogadores que fizeram tratamento nos últimos dias. O Caio, um desgaste muscular, o Arroyo, um incômodo no joelho. Os jogadores foram preservados do duelo em Pouso Alegre para que possam ter condição para enfrentar a equipe do Corinthians. Vamos aguardar aí notícias ao longo desta segunda-feira na Toca da Raposa 2. Matheus Henrique está de volta, cumpriu suspensão aí, era Campeonato Mineiro. Como eu disse ontem, Cauã Moraes tem tudo para ser liberado do departamento médico e já trabalhar com o grupo neste começo de semana. Vamos acompanhar então todos os detalhes desta reapresentação. Técnico Tite falando de duelo com o Corinthians e foi muito claro quando perguntado sobre reencontrar o Corinthians. Ele até usou aquele tom de voz que às vezes chama a atenção, de um tom mais alto, falando sobre querer fazer história no Cruzeiro e, claro, tudo passa por ter paz neste momento e, para isso, precisa de um bom resultado diante da equipe do Corinthians. O treinador que pode aí ter um time bem forte e contando com os retornos de Caio Jorge e Kenny Arroyo. Isso tem tudo para ser confirmado neste início de semana. De qualquer forma, a gente fica de plantão aí para acompanhar os detalhes desta reapresentação na Toca da Raposa 2. Venda de ingresso, galera, importante. Horário legal, um jogo muito complicado e um Corinthians, como eu disse, que vem bem. Então, quem puder, ingresso.cruzeiro.com.br. Cruzeiro precisa da força do torcedor para melhorar a sua situação em termos de tabela na Série A do Brasileirão. Tá falado, pessoal? Um abraço, até a próxima. Vamos que vamos!